A exposição foi planejada logo na sequência do desastre ambiental que atingiu todo o estado do Rio Grande do Sul. Então ela foi produzida num tempo recorde, em menos de 4 meses. Ela presta homenagem aos rios da vida de Iberê. Essas águas que banhavam e ainda banham a cidade de Porto Alegre e a pequena cidade de Jaguari. Em Porto Alegre, o Guaíba e também o Arroio Dilúvio, que atravessava a Cidade Baixa, e em Jaguari, o rio Jaguari, onde Iberê viveu dos 6 aos 8 anos de idade. A exposição parte de uma série de pinturas de Iberê do início da década de 40, considerado o período de formação, e também de uma série de escritos, onde ele cita o Guaíba, o Riacho, o Rio Jaguari e a importância deles na vida dele, na trajetória artística. A exposição abre também com uma fotografia magnífica do Virgílio Caligari, de cerca de 1910, em que retrata o Guaíba em primeiro plano, como se fosse o ponto de vista do Guaíba, olhando para as margens da cidade. A exposição inclui também uma estátua que representa o Guaíba e integrava o chafariz do imperador. A estátua ficava no topo desse chafariz e de frente para o Guaíba, fazendo uma homenagem a ele. Nós incluímos também um conjunto de pinturas da Dona Maria, Maria Cussirá Camargo, esposa de Iberê. Eles iniciaram um namoro à beira do riacho, justamente onde Iberê produziu a primeira pintura dele. E ele mesmo lembra que foi com as tintas e com a tela dela que ele faz, então, a primeira pintura. Dona Maria foi a grande pessoa que estruturou a vida de Iberê e permitiu que ele voasse enquanto artista. E há uma frase dela, em uma entrevista dos anos 60, que ela comenta sobre esse trabalho de bastidores que ela passou a assumir. Hoje, um quadro de Iberê é meu também. A emoção é uma. Transferi para ele toda a possível vontade de pintar que possui. Nós incluímos também uma série de pinturas que estão em coleções particulares. Elas participaram da primeira exposição de Iberê, no Palácio do Governo, aqui de Porto Alegre, que rendeu a ele uma bolsa de estudos no Rio de Janeiro, para onde ele se muda já no início dos anos 40. E essas pinturas não eram apresentadas desde lá. Entre elas está também a primeira pintura que ele vendeu. Retrata também as margens do riacho, e ela simboliza essa afirmação dele como artista. Nós incluímos também algumas frases de Iberê relacionadas aos rios. Elas pontuam alguns momentos da exposição e mostram como ele utilizava a metáfora das águas e dos rios para questões existenciais, para além da arte.
E incluímos também um mapa magnífico, um estudo muito interessante que apresenta as margens do centro da cidade antes de uma série de aterramentos. E imagens aéreas mostram que as águas ocuparam, nessa última enchente, as margens que ocupavam antigamente. Vocês sabem que todo o processo de curadoria requer andamentos, requer ensaios, requer buscas. Nós ficamos fazendo conexões, ainda mais quando duas pessoas, no caso eu e o Gustavo, a gente fica primeiro pensando o que nós queremos mostrar, né? Qual é a nossa linha de andamento. Então a nossa linha foi exatamente pegar esse período que não é muito conhecido do Iberê Camargo, que é o período de formação, o período quando ele vem para Porto Alegre a primeira vez, de 1936 até 42, quando ele parte para o Rio de Janeiro. E nesse sentido, nós fizemos esse recorte, que a proposta já que nos colocaram inicialmente seria trabalhar com a questão das águas, mas nós temos diversas maneiras de trabalhar com as águas. Dentro de todo esse contexto que nós vivemos agora, nesse momento, que nós ainda temos essa lembrança pesada e que vai nos acompanhar ainda, e então nós escolhemos fazer esse recorte através de paisagens que tivessem águas. A partir daí procuramos que tipo de paisagem, quais paisagens. Daí, lembrem-se, dentro desse recorte temporal desse primeiro tempo, que é o tempo de formação do Iberê. É o tempo em que ele também está à procura de encaminhamentos artísticos. E junto com esses encaminhamentos artísticos, ele também está se procurando como artista, está ele próprio num processo plástico e num processo de conhecer os caminhos, de se posicionar também como artista. Eu espero que a exposição possa mostrar, sobretudo, essa formação do Iberê, porque quando a gente fala no Iberê, a gente conhece os quadros mais divulgados do Iberê, né? Mais identificados com o Iberê, que são as pinturas, os carretéis, ou todas as outras pinturas mais de final de vida, mais densas, pesadas. E essa é um recorte que poucas pessoas conhecem. Então, o que nos interessa muito, o que nos interessou foi mostrar esse processo de como é que o artista começa, entende? Por onde o artista começou. Uma atração mais, um destaque nessa exposição é que nós conseguimos colocar a Maria Cocirá Camargo pela primeira vez. As obras dela estão expostas pela primeira vez junto com o Iberê. Aliás, elas estão é uma mostra inédita, tá? E o fato de ela e o Iberê juntos, tá? É um destaque a mais. São obras que ela fez quando aluna do Instituto de Belas Artes, de 38 a 40. E depois, quando ela casa com o Iberê, em 39, ela opta por não seguir a carreira. Ela opta por acompanhar e guardar a obra do Iberê. Nós sempre destacamos que se a Fundação existe com toda essa documentação, com todo esse material, se deve a Maria.